Olá, meu nome é Ângela Lianati e você está no meu canal Ao Sol no Quintal. Seja muito bem-vinda. Gente, hoje nós vamos conversar sobre um livro incrível, maravilhoso, que é esse aqui, ó, Maria Bonita, da Adriana Negreiros, que vai falar sobre sexo, violência e mulheres no cangaço. Vamos lá então conversar sobre esse livro impactante, porque eu ganhei de aniversário da minha querida Anne Vieira, a Anne Freud, tem visto aqui como Anne Freud. E ela é psicóloga também, hoje ela é perita do estado do Rio Grande do Norte, ela mora em Natal, mas ela é de Fortaleza, a gente já se encontrou em Fortaleza e eu não vejo a hora de poder abraçá-la novamente. A Anne é minha parceirona e digo que se a gente não fosse tão amiga assim, eu gostaria que ela fosse minha terapeuta. Anne foi uma grande surpresa que o YouTube me trouxe. A gente se conheceu aqui a partir do canal e a gente troca muitas informações pelo WhatsApp. Temos ideias muito parecidas. Eu acho ela uma pessoa assim, inteligentíssima, é, engraçada, uh, crítica. Ela é uma mulher muito forte. Enfim, eu só tenho elogios para ela, para essa pessoa assim fantástica. E aí, no meu aniversário, ela mandou 3 links de livros para eu poder escolher um. E eu bati o olho nesse aqui. Eu falei, ó, todos maravilhosos, porque tudo que ela lê é muito incrível. Eu falei, mas eu quero esse aqui. E aí, assim que chegou, eu já peguei esse livro para ler e fiquei muito impactada. Então, assim, em primeiro lugar, esse aqui é um livro de estreia da Adriana Negreiros, que é uma jornalista que já escreveu para Veja, Playboy, para várias revistas da atualidade. E ela é de 74, então é uma pessoa muito jovem, né? Uma mulher muito jovem ainda, e se interessar pelo cangaço, por essas mulheres aqui. Deve ter tido um trabalho enorme, deve ter tido mesmo, porque as bandoleiras, né, as mulheres do bando, elas eram relegadas a uma casta inferior, então elas não eram assim, condecoradas com bravuras, etc., muito pelo contrário, né? E aí fica muito difícil você colher informações. Então, a peregrinação dela foi muito árdua no sentido de colher informações as mais precisas possíveis para compor esse livro aqui incrível. E aí, lógico que ela vai falar de Maria de Ideia, que é a Maria Bonita, a mulher de Lampião, que na verdade Lampião vem a ser o segundo marido dela, porque ela já havia sido casada, e o Zé de Neném, que era o primeiro esposo dela, um mulherengo danado, ia para baile, etc. E toda vez que ela brigava com ele, ela voltava para casa dos pais. E ela falou para a mãe que gostaria de se aproximar de Lampião. E aí Lampião já estava ficando famoso, né? Então a história aqui não é Lampião, né? Embora ele apareça porque ele é o chefe, né? O jagunço, chefe ali daquele bando. Mas fala também de todos os outros ali, né? Do Jararaca, Curisco, Zé Baiano, enfim, são vários, né? O Zabelê, o Azulão, então são vários cangaceiros e eles trazem as mulheres para o bando, né? Então, na verdade, eles começaram a trazer as mulheres depois que Maria de Ideia chegou, e aí veio Inacinha, veio Dadá, vieram outras mulheres também, mas o interessante é que quando elas pariam, os filhos eram tirados dela e doados, porque elas não podiam, o bando não podia ficar ali com criança, né, tomando conta, eles às vezes tinham que levantar acampamento, ninguém podia ter nada, eles tinham que ir embora do jeito que dava para sair correndo, né? Então, assim, que vida difícil, né? E Lampião, assim, as atrocidades que ela relata, gente, é uma tristeza, dá uma vontade de chorar quando você vê, assim, a maldade que eles faziam com crianças, com mulheres, como eles estupravam, matavam sabe, aquela maldade, enfim. Mas é um livro importante para a gente entender que o cangaço brasileiro ele é parte integrante da nossa história e muito importante. Esse movimento foi muito importante.
e as atrocidades que eram cometidas e como as mulheres eram tiradas de casa, elas ainda pequenas, tiradas da família e carregadas, né? Às vezes para nunca mais ver a família, enfim. E a minha avó topou com o Lampião, gente. Que coisa incrível. A minha avó conheceu o Lampião. Lampião aportou uma vez, era o coito, né? Que era o lugar onde as mulheres ficavam guardadas e quando as pessoas, os bandoleiros, eles iam para alguma missão, digamos assim, elas ficavam resguardadas e depois elas eram buscadas e seguiam viagem. E na fazenda da minha avó, e aí acho que já perto de 1930, minha avó já era casada, minha avó se casou em 22, perto de 1930 ele passou e aportou, deixou as mulheres na fazenda e minha avó tinha pavor de Lampião, morria de medo. E aí quando ela contava que ele era ruim, meu avô conta que Jararaca, que é um dos cangaceiros, né, do bando de Lampião, ele pegou uma criança dos braços da mãe, meu avô contava, ele tirou essa criança dos braços da mãe, jogou para o alto e aparou com um punhal a criança, assim. E aí a cena foi tão horrível, a mãe gritou tanto e todo mundo ficou tão horrorizado que conta, a lenda diz, né, meu avô que contava, que ele nunca mais acertou o alvo, porque toda vez que ele mirava, a criança passava voando na frente dele e ele errava o alvo. Então isso deve ter sido uma perturbação para ele também. E assim, é uma coisa inadmissível, né? Para a gente pensar que isso possa ter acontecido, essa maldade toda. Então, assim, o Lampião passou muito perto, né? Como diz o meu primo, né? Que pena que foi numa época em que a mídia não podia registrar isso, não tinha uma fotografia, não tinha um story, não tinha um Instagram, não tinha o Facebook para registrar a passagem de Lampião pela fazenda de meu avô. E não aconteceu nada com eles, eles apenas pediram a pernoite, deixaram as mulheres, foram para a missão e depois voltaram, pegaram as mulheres. Aí eu não sei quais mulheres, eu sei que a Maria Bonita estava aí, mas que a Maria de Ideia, né, que ela só foi conhecida como Maria Bonita posteriormente, era Maria de Ideia. Então aí Nassinha, a Dadá, essas. E engraçado que como também tinha, né, a inveja, os ciúmes das mulheres na hierarquia. Então era a mulher do Curisco, a mulher do Zé Baiano, a mulher de não sei o que. Então assim, como elas lidavam com a primeira dama, digamos assim, a Maria Bonita, Maria de Ideia, e como Maria de Ideia também era recebida fora do cangaço, como o Lampião tinha influências, então lidava com políticos, e por isso que ele também fazia essas coisas todas, porque ele era, de uma certa forma, acobertado, né? Então, como ela era recebida, né, nos meios, e como ele também ficava folgado, né, por ter essas costas quentes. Então aqui, uma foto que muito me impactou foi essa aqui, olha, Zé Baiano mandava marcar o rosto das mulheres com o JB, né? Olha que coisa absurda isso, né? E aquela foto cérebro, aqui uma bolsa, né? Era o Bornal, que às vezes elas tinham que sair correndo e largava, né? Isso pelo meio do caminho, né? A seda, roupa, enfim, não dava para levar nada, né? E as mulheres, né? Como elas se vestiam, e aqui tem as mulheres, né? Dos cangaceiros, o Curisco e a Dadá, o Gato e a Nassinha, a Dília e o Canário, o Pancada e a Maria Jovina. Aqui as mulheres e os maridos, olha só. Essa história da Dadá e do Curisco é a coisa mais feia que tem, gente, como a Dadá se juntou a ele, como ele fez. É uma coisa assim, vou deixar vocês lerem aqui no livro, porque, nossa, a cena, se eu tentei montar a cena na minha cabeça e não dá. Não dá, não dá, não dá. E, enfim, aqui, olha só, o camarada tá morto e eles tiram foto e o pezinho dele levantado, né? Então era o Cirilo de Engrácia. E isso é uma coisa engraçada, eles tiravam foto mesmo com as pessoas mortas. A minha avó tinha muita foto de gente morta na casa dela. Os pais, por exemplo, a minha avó recebeu a fotografia dos pais quando eles morreram, porque ela já estava morando no interior de São Paulo, em Lorena, e os pais ainda na Bahia.
Mandaram a foto para ela do pai no caixão, da mãe no caixão. Eles faziam isso antigamente, porque as pessoas não podiam ir a velório e tem que simbolizar a morte, né? Eles têm que elaborar essa perda. Então a forma era esse registro, né? Muitas famílias, tinha crianças, por exemplo, que só apareciam na foto quando morriam, que aí montava a família inteira e aquela criança morta posava junto com a família. Se você procurar na internet, no Google, né, fotos antigas de pessoas mortas, vocês vão ver essas fotos, a família inteira e aquele bebezinho de olhinho fechado ali, aquele bebezinho tá morto. Ou então o bebezinho todo arrumadinho, né, ou então aquela pessoa que você vê que, né, tirava uma última foto, a pessoa toda vestida. Era muito comum isso, né, na época. E a foto histórica deles, né, depois que Lampião foi capturado, o bando todo, e decapitado e apresentado em praça pública para servir, né, de exemplo. Aqui tem a foto que é super famosa de todas as cabeças, né? É uma foto horrorosa, porque tem um aqui, né, que inclusive tem a cabeça toda deformada de tantos tiros, né, que levou. Então, e Maria Bonita, Maria de Déia, ela morreu jovem, acho que com 28 anos ela foi capturada. Então esse livro aqui é da editora Objetiva, é um livro que eu tenho certeza que você vai devorar, é um livro maravilhoso, incrível, do ponto de vista da narrativa histórica, mas é muito impactante pela maldade que está aqui, né, assim, coisas, umas atrocidades, assim, tipo arrancar unha de criancinha, sabe, entrava na casa, estuprava as mulheres, arrancava unha de criancinhas de 6 anos, de 4 anos, imagina a dor dessas, gente, não, imagina tudo isso. Né? Então, assim, é uma coisa que a gente precisa saber para não deixar repetir, né? E, assim, outras atrocidades, torturas, etc., não, né? A gente não pode submeter o ser humano a esse sofrimento enorme. Mas tá aqui, é história, faz parte e bravamente escrito, a tela vai colocando, e tem umas curiosidades, assim, muito interessante, como, por exemplo, tem uma aqui, que fala sobre a máquina de costura, porque as mulheres ficavam ali, né, tecendo, e aí tem uma tese de um médico, é uma tese de doutorado dele, né, que o médico é Antônio dos Santos Coragem, e ele é formado pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, em 1919, e na tese dele diz que pedalar as máquina de costura, né, que você tinha que ficar pedalando ali para ela pegar no trampo, pedalar as máquinas produzia excitação vaginal. Então, para evitar uma epidemia de luxúria entre as donas de casa, recomendava-se o uso das possantes apenas uma vez por semana. Ah, eu morri de rir com isso, gente. E também os cangaceiros, eles sofriam com as doenças venéreas, né, que eles saíam aí e se contaminavam. Então, tinha assim os tratamentos, né. Além dos tratamentos, né, que eles faziam, tinham também outras condutas, como, por exemplo, evitar banhos, não vislumbrar mato verde, dispensar comidas carregadas, como, por exemplo, o café, a carne de porco, e de animais que beliscam, tipo pato. E, acima de tudo, jamais pisar em rastro de corno, porque se o sujeito tivesse a infelicidade de botar os pés no mesmo lugar onde um cabra com chifres houvesse pisado, todo o tratamento seria posto a perder. Tati por ti, que existia no Nordeste, como ela relata de uma forma muito interessante essas vivências. Então tá aqui, gente, esse livro que eu indico para vocês. Anne, obrigada, amei o meu presente, e me diga aí se você já leu esse livro, o que você achou. Então por hoje é só, gente, muito obrigada, um beijo, tchau.